Quero pensar numa pergunta. Tem Jesus autoridade e poder para mudar a nossa vida? Que alegria poder estar com você novamente nessa jornada de reflexão no Evangelho de João. Semana passada trabalhamos a respeito da mulher que estava profundamente angustiada, triste, profundamente deprimida, mas ela encontrou em Jesus total restauração da sua vida. Convido a você, caso não tenha assistido, a poder estar assistindo esse encontro da mulher samaritana com Jesus. João tem como propósito, no capítulo 20, verso 31, apresentar Jesus a você, a nós, mas como também mostrar que Jesus tem autoridade e poder de nos conceder a vida eterna. Quero pensar numa pergunta. Tem Jesus autoridade e poder para mudar a nossa vida? O mundo apresenta tantos líderes religiosos. Por que eu tenho que escolher Jesus? É Jesus realmente a solução para a minha vida? Quando nós seguimos alguém, precisamos conhecer quem é este alguém. Por isso, se eu estou desafiando você a escolher Jesus, é importante que você conheça realmente quem é Jesus. Quando observamos Paulo em suas viagens, ele chegou em Bereia. O texto diz que à medida que Paulo ensinava a palavra, os bereanos avaliavam se realmente era aquilo que Paulo estava ensinando. Então é importante que você também tenha essa segurança a respeito da pessoa de Jesus. João, no capítulo 5, traz um dos discursos cristológicos mais profundos do seu evangelho. João mostra realmente o relacionamento de Jesus com o Pai. Mas como que começa tudo isso? O texto diz, a partir do capítulo 5, no verso 1, que Jesus voltou para Jerusalém para participar de uma das festas. E dentro da cidade de Jerusalém havia um local que era chamado a Porta das Ovelhas. E ficava próximo a esta Porta das Ovelhas o tanque de Betseda. Betseda significa Casa da Misericórdia. E neste tanque havia uma crença em que aparecia um anjo e essas águas se moviam. E a pessoa que mergulhasse, primeiramente, naquele momento que a água estava agitando, ficava curada de qualquer enfermidade. E nesse texto havia um homem que já estava 38 anos aguardando a sua cura. Talvez esse homem, quando chegou ali, chegou com grandes expectativas, vou ser logo curado. E agora, após 38 anos, quase uma geração, porque biblicamente uma geração pode chegar de 20 a 40 anos, esse homem estava ali sofrendo, já sem esperança. O seriado The Chosen aparece essa cena e é marcante a fisionomia do artista ali, é marcante. Ele representa com qualidade o sofrimento desse homem que estava há 38 anos. Ele diz assim: Senhor, quando chega o momento de eu alcançar a água, outros chegaram antes de mim, não tem ninguém mais que me ajude. E é nítido ver o sofrimento deste homem. Ele estava paralítico, e a paralisia aqui significa fracasso, incapacidade. E é interessante também que esta palavra, no grego, dá o mesmo entendimento da incapacidade provocada pelo pecado no homem. Por isso que eu entendo que João traz essa experiência deste homem para fazer uma analogia, uma comparação, que assim como Jesus cura aquele homem, Jesus tem poder de nos libertar do nosso pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós estamos debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus é a manifestação da misericórdia de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo. E diante então desse quadro, no verso 6, Jesus faz uma pergunta muito importante. Jesus fala assim: você gostaria de ser curado? Parece estranho nessa pergunta de Jesus. Claro que aquele homem gostaria de ser curado, mas o sofrimento prolongado vivido por aquele homem parece que perde já a noção da cura. Por isso que essa pergunta de Jesus é muito importante, porque o sofrimento prolongado tira o ânimo, tira a alegria, tira o ânimo de lutar. Por isso ele responde no verso 7, não consigo, Senhor,
pois não tem que me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém chega sempre antes de mim. E esse quadro reflete muito bem aqueles que estão sofrendo continuamente. Talvez seja essa a sua situação. Você já sofre um período tão longo e já não tem tanta esperança de ser restaurado. No verso 8, Jesus rompe o ciclo de dor, de incerteza, de sofrimento e de inutilidade deste homem. Jesus afirma: levante-se, pegue a sua maca e ande. A vida de sofrimento deste homem retrata muito bem aquilo que o pecado faz em nós, em nossa vida. O pecado nos paralisa e nos destrói. Há dois comentaristas que observam esse momento trazendo a seguinte posição. D.A. Carson diz: a cura do paralítico representa mais do que uma compaixão física. Ela simboliza a incapacidade espiritual do homem e a iniciativa soberana de Deus. Leon Morris comenta: o milagre funciona como um sinal de autoridade vivificadora de Cristo, antecipando a doutrina da ressurreição. Não importa em que área você esteja paralisado. Talvez você já não tenha esperança. Talvez você já parou de sonhar, não pensa mais em estudar, construir uma família, de ter um emprego melhor. Mas eu quero falar para você. A mesma palavra que Jesus deu àquele homem, Jesus dá para você. Levante-te, pegue a sua maca e ande. O que aconteceu aqui trouxe problemas sérios para Jesus. Por quê? A cura do paralítico trouxe um conflito com líderes religiosos. E a partir desse conflito, eles passaram a perseguir Jesus. Por quê? Porque Jesus realizou este milagre exatamente no sábado. Jesus poderia ter realizado em qualquer outro momento, foi exatamente no sábado. E aí começa um conflito entre Jesus e os líderes religiosos. Lembra que eu falei para você? Tem Jesus poder e autoridade para mudar a minha e a sua vida? É exatamente a partir deste conflito que Jesus relata, revela a sua autoridade. Jesus então passa, a partir deste momento, a sofrer ameaças do líder religioso, cujo objetivo é matar Jesus. Vocês vão percebendo que a partir de agora, o interesse dos líderes religiosos não é mais conhecer Jesus, nem procurar entender o poder que emanava dele, mas é destruí-lo. Porque Jesus, além de ter uma boa popularidade, agora Jesus está ofendendo, segundo eles, a sua crença, a sua tradição, a sua religião. Então, a partir do verso 19 até o 29, Jesus fala sobre a sua autoridade como Filho de Deus. No verso 19, Jesus destaca a sua união com o Pai. Agostinho comenta sobre este assunto da seguinte forma: o Filho não age separadamente do Pai, porque ambos compartilham da mesma natureza divina. No capítulo 4, nós destacamos que Jesus é 100% homem. E aqui, no capítulo 5, João destaca Jesus 100% divino. Jesus afirma que ele, como Pai, dá vida a quem quer. Verso 21. Sobre isso, João Calvino escreve: Cristo não apenas anuncia a vida, ele é a própria vida. No verso 22, João destaca que Deus deu autoridade a Jesus para julgar. Assim também no verso 23, João destaca que assim como Deus é honrado, Jesus também precisa ser honrado. No verso 26, Jesus tem poder de dar a vida assim como o Pai tem. No verso 27, que Jesus é o Filho do homem. No verso 28 e 29, que a ressurreição tanto daqueles que estão mortos fisicamente, como também a ressurreição dos vivos, a autoridade e o poder estão em Jesus. Jesus não apenas defende a sua ação, ele redefine o sábado como parte da obra contínua de Deus. Então nós vemos aqui que João, ele tem a preocupação de mostrar o poder e a autoridade de Jesus. Mas João também procura, a partir dos versos 30 até o verso 44, testificar aquilo que ele falou. E a primeira testemunha que ele traz é o próprio João Batista, que foi o precursor de Jesus Cristo. E no verso 35, Jesus destaca que João Batista é como uma lâmpada que queimava e brilhava por algum tempo.
Inclusive, eles ficaram empolgados com a mensagem de João, apesar que depois veio a condená-los. Agora, Jesus apresenta as suas obras como segunda testemunha. Olha o que Jesus escreve. Mas eu tenho um testemunho maior do que de João. Ou seja, a primeira testemunha é João, mas eu tenho um testemunho maior que João. Qual é esse testemunho? E Jesus responde: as obras que eu realizo. Ou seja, as obras que Jesus realizava eram sinais da sua identidade messiânica. O terceiro testemunho que João apresenta em relação a Jesus é o testemunho do Pai. E agora João, no verso 39 a 47, as Escrituras testificam isso. Então Jesus acusa os líderes religiosos e, apesar de conhecer as Escrituras, não reconhece que as Escrituras falam de Jesus. Como tem tantas pessoas que conhecem tanto a palavra de Deus, mas não conhecem o Jesus da palavra, assim como os líderes religiosos. Então nós observamos neste capítulo que João tem como propósito mostrar o poder e a autoridade de Jesus. E João mostra também que essa autoridade é testificada pela pessoa de João Batista, pelas obras que Jesus realizou, pelo próprio Pai, como também pelas Escrituras. Que esta experiência deste homem que foi curado também seja a tua vida, tua experiência, que você seja curado, mas acima de tudo, que você possa ter um encontro real e pessoal com Jesus. A você que esteve até o final conosco nesse vídeo, quero convidar você a continuar compartilhando o Ministério Logos. Conheça o Ministério Logos. Nós temos um site, ministeriologos.com.br. Ali você tem várias informações, estudos bíblicos, como também a oportunidade de ser ajudado, se desejar, através do nosso aconselhamento bíblico. E a você que é pastor de uma igreja, precisa de uma consultoria, nós estamos prontos também para ajudá-los. Compartilhe, divulgue esse trabalho, para que possamos assim continuar divulgando a palavra de Deus, que é a salvação para aqueles que creem e desejam ter a vida eterna. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima semana.